Olá pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria aqui de falar de um acontecimento que houve lá no Paraná, especificamente na cidade de Guarapuava. Lá existe uma Assembleia de Deus com o nome Assembleia de Deus Pentecostal do Monte Sinai. Esta organização, este templo, eles fazem os seus cultos periodicamente, toda semana, tá? E uma vizinha inconformada com o barulho do som, ela fez uma denúncia contra o templo da Assembleia de Deus Pentecostal Monte Sinai. Ela ligou para a polícia e informou que estava havendo muito barulho, que o som estava incomodando ela, estava tirando a paz dela, estava incomodando a família dela, enfim. Então a polícia de imediato, radicalmente, acatou a denúncia desta vizinha que fica ali próxima a esta denominação, a este templo da Assembleia de Deus. Chegando lá, a polícia simplesmente não deu uma advertência, não chamou atenção, não chegou para conversar, simplesmente entrou no templo da Assembleia de Deus do Monte Sinai, lá na cidade de Guarapuava, e arbitrariamente pegou as caixas de sons, eram várias caixas de sons espalhadas por dentro do templo, e eles apreenderam fiação, caixas de som, caixas amplificadas, enfim, todos os sons em geral, eles apreenderam pelo simples fato de uma vizinha incomodada com o som do templo, e os policiais acataram a opinião dessa vizinha e fizeram essa apreensão. O que eu gostaria de analisar com você neste momento? Será que se tivesse uma boca de fumo perto dessa vizinha, em frente ou do lado da casa dela, e ela ligasse para a polícia militar, a polícia militar teria culhões para ir lá e mandar a boca de fumo tirar as caixas de sons por causa do funk? Será que se tivesse um terreiro de macumba de frente ou do lado da casa dessa senhora, a polícia militar viria e mandaria parar os batuques que os terreiros de macumbas fazem até altas da madrugada, incomodando com tambores, com vários instrumentos barulhentos? Será que se essa vizinha fizesse essa denúncia para a polícia militar, os policiais iam lá prender os instrumentos que fazem esses escândalos à madrugada dentro de invocações para os demônios dentro dos terreiros de macumba? Então, a intolerância religiosa que dizem que há no Brasil, elas só servem quando é para perseguir pessoas, entre aspas, com ideologias evangélicas. Mas eu já vou chegar nesse templo da Assembleia de Deus e provar para vocês que eles de Deus não têm nada, ok? Mas eu gostaria de fazer esta simples comparação para que vocês possam perceber que o caso da intolerância religiosa, ela só serve para um grupo específico, que é o grupo de macumbeiros. Eles são intocáveis. Mas voltando para o templo da Assembleia de Deus, que inclusive fora defendidos por espíritas, católicos, candomblecistas, umbandistas, foram defendidos por quê? Porque a polícia foi lá e apreendeu o som do templo da Assembleia de Deus, ok? Não foi por causa da ideologia cristã ou evangélica que o templo diz ter sobre eles. Mas aí, espíritas se manifestaram, católicos se manifestaram, pessoas que servem o diabo se manifestaram a favor do templo da Assembleia de Deus. Você sabe por quê? Essas pessoas que vivem nas trevas, que vivem comendo na mão do diabo, sendo pisada, lambendo a sola do diabo. Sabe por que eles defenderam esse templo da Assembleia de Deus? Porque eles servem o mesmo Deus, o diabo. As Assembleias de Deus, principalmente essa Assembleia de Deus Pentecostal do Monte Sinai, essa igreja, ela serve o diabo. Por quê? Ela serve o diabo. Primeiro, ela tem apoio de políticos.
Porque se ela não se misturasse com política, jamais que um policial conseguiria colocar o pé na porta da Assembleia de Deus. Só ali o Deus vivo e poderoso, que um dia já esteve dentro da Assembleia de Deus, já iria matar eles ali na porta. Os policiais não teriam forças de colocar os pés ali na porta da Assembleia de Deus. Mas como as Assembleias de Deus venderam o rebanho de Cristo, se misturaram com a política, se misturaram com a maçonaria, se misturaram inclusive aceitando ideologias na qual Deus odeia, que é a ideologia do homossexualismo. Várias Assembleias de Deus já estão aceitando isso, esse conceito, conforme a Constituição. Porque agora, antes era a Bíblia que era a base de fé e prática da Assembleia de Deus. Agora é a Constituição. A Constituição é que manda nas Assembleias de Deus. Como a Constituição é quem manda nas Assembleias de Deus, então também é o diabo que está no comando das Assembleias de Deus. Porque como pode um povo que se diz santo, um povo que se diz servo de Deus, abaixa a cabeça e se submete às autoridades levantadas pelo diabo? Essas pessoas, esses policiais, eles estão fardados, mas eles estão a serviços do diabo. E como um servo do diabo vai entrar na casa de Deus e vai dar ordens para que o servo de Deus, os servos de Deus, deixe de pregar o Evangelho, o ID de Jesus e se submeta às leis na qual o diabo instituiu dentro do Congresso Nacional? Então, é mais que provado que as Assembleias de Deus se tornaram templos de Satanás, porque eu duvido se esses policiais eles têm culhões, se eles honram as calças que eles vestem e eles vêm até a geração Jesus Cristo. Atenção, vocês policiais militares, não só lá de Curitiba, Paraná, mas também do Rio de Janeiro e de qualquer lugar do Brasil, incluindo militares das 3 forças nacionais do país. Se vocês têm coragem de vir numa igreja verdadeira, e na Assembleia de Deus é muito fácil, porque a Assembleia de Deus já está ajoelhada, já está debaixo da sola do sapato do diabo. Mexer com a Assembleia de Deus é a coisa mais fácil. Agora eu quero ver vocês mexerem com a geração Jesus Cristo. Existe uma igreja enraizada por Deus aqui no Rio de Janeiro, a única igreja na face da terra. Vocês não vão encontrar em outro lugar. Enraizada por Deus, essa igreja ela tem raiz. Ninguém arranca ela, ninguém mata ela. Existe uma igreja chamada Geração Jesus Cristo, na qual tem por líder pastor Tupirani da Hora Loures. Ok? O último Elias de Malaquias, capítulo 4. Eu desafio vocês policiais a virem aqui na igreja, e tirar as caixas de som aqui da gente. Olha, prestem bastante atenção, hein? Os sons da igreja, da Geração Jesus Cristo, incomoda o bairro inteiro. Ok? Incomoda o bairro inteiro. Mas vocês não vão ter coragem de ir lá, sabe por quê? Porque vocês vão ser fulminados só de olhar para uma placa que tem lá da frente da igreja. Vocês vão cair fulminados. Sabe por quê? Porque lá existe um Deus vivo. E eu desafio vocês a ir lá. Se vocês realmente são homens, honra as calças que vocês vestem. Se vocês realmente têm força de engatilhar essa merda dessa arma que vocês têm. Se vocês têm coragem mesmo de apontar essa arma e atirar. Eu quero ver vocês virem até o templo e arrancar o som da gente. Porque pode acontecer duas coisas. Pode acontecer duas coisas se vocês vierem na Geração Jesus Cristo. A primeira é vocês serem fulminados lá na porta. E a segunda é, nós vamos meter-lhe a porrada em vocês. Porque se tiver que usar a força do braço, nós vamos meter a porrada em vocês, policiais militares. Mesmo você vindo com as armas de vocês, mesmo vocês vindo com as metralhadoras, vocês podem vir com quem vocês quiserem. Porque aqui tem um homem de Deus que enfrenta vocês, que não tem medo de vocês. Nós estamos acima de vocês. Policial federal, civil, militar,
Marinha, Exército ou Aeronáutica. Pode ser a força que for. Enfim, nós não somos força. Geração Jesus Cristo e é poder, e nós somos a única igreja, ok? A única igreja que tem condições de pisar e massacrar qualquer força militar existente no Brasil. Tá dado o meu recado.